Salvem, amantes das curiosidades alheias! Nesse vídeo a gente vai responder as principais perguntas que a gente recebe lá no nosso Instagram. Inclusive a gente deixou uma caixinha para que vocês pudessem interagir com a gente. Antes da gente começar, já deixa o seu like, qualquer coisa lá no final você tira e se inscreve aí para acompanhar o nosso projeto de vida na estrada que tá só começando. Bora lá? Primeira pergunta então. O que fazer quando um enjoa do outro em um espaço tão pequeno? Aqui a gente não tem a opção de mandar o outro dormir no sofá, né? Até porque sofá, sala de jantar, quarto, é tudo a mesma coisa. O que força a gente a estabelecer um diálogo e quando acontece algum entendimento, né? A gente procura sempre conversar e tentar resolver na hora, mas não vou aqui ficar idealizando o casal. A gente tem as nossas picuinhas às vezes. Normalmente quando esses momentos acontecem, um de nós fica aqui dentro, o outro vai dar uma volta lá fora para esfriar a cabeça. Segunda pergunta. Utilizaram algum programa, aplicativo para fazer o planejamento de espaço? Qual? A gente começou basicamente tirando as medidas e desenhando num pedaço de papel. Aí a gente também passou as fitas adesivas assim de fita crepe no assoalho do carro para determinar onde seriam os cômodos. E quando a gente passou a entender melhor a organização do espaço aqui, a gente fez um modelinho 3D que eu vou deixar aqui para vocês na tela. Esse modelinho 3D a gente fez no programa SketchUp, que é um programa gratuito e um programa que você consegue inclusive usar no seu navegador. É muito fácil de usar. Isso ajudou bastante a gente lá atrás a entender o projeto geral, assim, no sentido de a gente começar a enxergar como isso ficaria mesmo antes de começar a construir. Foi essencial. Uma outra ideia bacana para você fazer nessa fase, né, do planejamento de como que vai ser o seu projeto é se inspirar, né? Copiar as boas ideias. Busque o maior número de referências possíveis. Assim, você vai conseguir criar em cima, ter as próprias ideias e fazer o seu próprio projeto personalizado. Afinal, cada projeto precisa ser único para cada necessidade. Terceira pergunta. É da mesma pessoa, perguntando se o ar-condicionado já veio no veículo ou colocaram à parte. A gente não tem ar-condicionado. Como seria bom. Existe a versão da Kia Besta que tem sim um ar-condicionado e é um ar-condicionado muito legal, que ele fica ali entre a cabine e o salão. A gente acha sensacional, mas a nossa a gente pegou sem o ar-condicionado. Até porque as outras Kias que a gente viu estavam, em sua maioria, com o ar-condicionado quebrado. Então a gente acredita que mesmo que conseguisse uma com ar-condicionado, a manutenção aí não... a gente ia ter que gastar uma graninha pra deixar a joia. Mais pra frente, quando a gente for fazer algum lugar mais quente com esse carro, a gente pretende colocar um climatizador aqui no teto. Pergunta número 4. Vocês têm outra casa além do motorhome? Então, né, como muitas pessoas da nossa geração que estão ali nos 30 aninhos, não. Ainda não temos a casa própria, só essa. Eu gostaria de dizer que a gente tem vários imóveis e que tudo que a gente construiu aqui veio com o dinheiro dos nossos investimentos. Mas não, a gente só tem isso aqui que vocês estão vendo. A nossa outra casa, por assim dizer, é a casa dos nossos pais, onde a gente construiu isso e onde a gente tá ficando enquanto a gente não sai pra estrada definitivamente. Inclusive, a Tina é o nosso jeito de ficar junto, né? Porque a casa da minha família é em Ubatuba, a dele em Caraguá. E a gente tava de saco cheio desse vai e vem. E como a gente não tinha a previsão de comprar uma propriedade mesmo, imóvel. Imóvel, porque essa aqui é móvel, a gente fez uma propriedade imóvel, exatamente. Gente, foi muita economia, muita renúncia de muito rolê. Tivemos que abrir mão de muita coisa, né? Mas resultado tá aqui. Uma casinha própria móvel. Quinta pergunta. Essa é do Marcos. Vamos lá responder a pergunta dele. Antes de começar a vida no motorhome, vocês tinham profissão? Quais? Como foi a decisão de sair? 3 perguntas em uma, hein? Então vai, você primeiro. Eu sou formada em administração de empresas e foi assim que eu consegui juntar o meu dinheirinho pra fazer aqui esse rolê todo projeto. Com o Ralph. Eu estagiei em banco, Sabesp, em tudo que vocês conseguirem imaginar, toda a profissão quadradinha eu tentei. Então, essa era a nossa profissão. É a minha, né? Eu já fugi do quadradinho e eu sempre trabalhei meio que de freelancer, assim. A minha fonte de renda principal é trabalhar com customização de motos. Eu faço projetos para que a oficina executem as motos. Além de outros freelas no design em geral, arte, artesanato e coisas nesse sentido. Sempre gostei da criação. E o Ralph
colocou aquela pulguinha atrás da minha orelha, assim, no sentido de, será que o quadradinho realmente é pra mim? Porque eu nunca me achei nesses lugares todos. Então, inclusive, na época, eu comecei a ajudar ele com a estamparia. Inclusive antes, juntos, a gente teve uma estamparia de camisetas, uma marca própria, onde eu cuidava da criação, né, da parte de ilustração e de estamparia propriamente dita, e a Mari ficava com administração e divulgação. Sempre fiquei ali no marketing, mas aí eu fui de intrometida mesmo, porque ele já tinha estamparia, aí ele me conheceu e já me intrometi em tudo. Inclusive, grande parte do dinheiro que a gente juntou para construir esse projeto veio dessa fase. E assim eu fui indo. Estraguei. Ou não. E a decisão de sair, que ele perguntou aqui por último? Na verdade, veio com a pandemia, né? Um negócio com a estamparia que a gente tinha começou a meio que... Eu não vou dizer não dar certo, mas as coisas se estagnaram por um tempo. A gente resolveu... A gente desanimou, né? A gente desanimou por e a gente... ter uma perspectiva assim, como que vai ser esse ano? Vai fechar tudo. Isso, e aí a gente resolveu repensar um pouco as coisas. A gente já tinha muita vontade de viajar. A gente queria, inclusive, sair do Brasil nessa época. E esse dinheiro que seria para sair do Brasil virou esse projeto de vida na estrada que está se concretizando agora. 6ª pergunta. Já viajaram com motorhome? Já sim, a gente já fez algumas viagens, alguns passeios e algumas viagens com esse motorhome. A principal delas é a nossa viagem teste aí, que durou cerca de 14 dias, onde a gente fez algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. A gente passou ali por Paraibuna, São Luís do Paraitinga, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, qual que é o nome da outra? Santo Antônio do Pinhal, e foi muito legal. Essa viagem teste que a gente fez, até tava comentando com um brother aí na DM, foi essencial pra gente ver o que de fato funcionava no nosso projeto e o que precisava ser mudado. E também foi uma experiência pessoal muito válida pra gente, porque a gente nunca tinha ficado tanto tempo juntos, assim, num espaço tão pequeno. Foi positivo e quando terminou a gente ficou, não, é isso mesmo. A verdade é que a gente adorou. Não queria voltar. Foi aí que a gente teve a certeza, é isso mesmo. Então fica a dica, façam viagens testes pra descobrir se é pra você mesmo. E você não precisa esperar o carro tá pronto pra começar a curtir. Se você já tem um colchão, é suficiente. Vai pra algum lugar maneiro, passa uma noite. A gente já fez muito esses wild campings. De uma noite só, um bate e volta. Né? E sobre a viagem teste, se você ainda não conferiu, tem uma playlist inteira sobre ela. 7ª pergunta. Quando saem de vez pra estrada? A gente colocou uma data limite pra gente mesmo, que é o dia 12 de junho. Várias coisas vieram acontecendo ao longo do ano que fizeram com que a gente precisasse adiar essa data, mas essa é, sem falta, a data limite, 12 de junho. Exatamente, 12 de junho Além de ser o dia dos namorados... Que 12 de junho pra mim marca a compra da Tina. Foi há 2 anos que compramos a Tina, então... 12 de junho de 2021 foi a data que a gente adquiriu esse carro aqui e começou o nosso projeto. Já me perguntaram aí no comentário que eu vi, o que eu vou fazer com o aparelho. E eu avisei a dentista que até 12 de junho eu tô aqui, depois ela se vira pra ver o que ela vai fazer, que eu vou embora. Um dia a gente volta, mas vai demorar. 8ª pergunta. 8ª? 5 e 3. Do que vocês trabalham? Arte no geral. Isso, eu sempre gostei muito de trabalhar com criação, acabei trazendo isso pra dentro do nosso projeto de vida na van, e o artesanato se tornou uma parte muito importante. A gente tá atualmente com a nossa lojinha de artesanato, que tem sido o nosso carro-chefe aí de um tempo pra cá, além dos meus projetos de moto. Essa lojinha de artesanato a gente trabalha com arte marinha em resina. E pra ser bem sincero, não é uma certeza de que a gente vai continuar com isso na estrada, porque a gente não sabe se vai ser possível trazer todo o equipamento que a gente precisa aqui. Além disso, para trabalhar com resina, a gente precisa de um ambiente 100% limpo e livre de poeira. Totalmente controlado. Totalmente controlado. Temperatura, umidade, coisa que também vai ser difícil fazer da estrada, mas ilustração também sempre foi uma parte importante. Vocês já devem ter visto o nosso adesivinho aí com o desenho da tartaruga. Este não é um carro lento, é uma casa rápida, e a gente está organizando um e-commerce para trabalhar com quadros de ilustrações, além de fotos e vídeos, que é uma área que eu tô ficando cada vez mais apaixonado. Então fica ligado que em breve sai o nosso site, a nossa lojinha com adesivos, quadrinhos e coisas desse tipo, tá? Ilustração, fotos e vídeos, para você poder levar para casa a nossa vibe. Além disso, não é uma fonte de renda relevante ainda, mas criação de conteúdo, a gente vê muito potencial nisso. 9ª pergunta. O Nathan Victor, quanto tempo levou para construir o motorhome?
A construção, somente a parte de marcenaria ali, demorou exatamente 9 meses. Depois desses 9 meses, a gente começou a dar entrada na documentação e fomos fazendo outras coisas, como a nossa elétrica e coisas desse tipo. Eu acho que esse tempo foi essencial pra gente ir digerindo se a gente realmente queria isso e trabalhando essa ideia, porque tudo muda dentro do motorhome. Na verdade, né, é uma camper. Todo mundo gosta de falar que é uma camper, porque não tem banheiro, não dá pra ficar de pé, então e de fato é, né? No Brasil virou tudo motorhome, mas essa é uma camper. Então a gente tem que mudar muito a nossa forma de pensar como que vai usar o banheiro, forma de pensar como que vai tomar banho, forma de pensar como vai lavar a louça, uma coisa tão simples. Como a gente vai agir quando a gente briga. Exatamente. Como alguém perguntou lá no começo. Então, esse tempo da construção foi muito importante pra gente ir digerindo essa ideia. Amadurecendo. Isso. Então foram 9 meses aí de construção, mais alguns meses aí de documentação e outras coisinhas. 1 ano e pouquinho, né? Acho que 1 ano e pouquinho pra gente ter do jeito que ela tá hoje, assim. Ó, com elétrica, foi esse ano. Lembrando que a gente parou por um tempo por conta da chuva, a madeira estragou e não sei o que lá. Enfim, as coisas foram acontecendo dessa forma. Importante dizer, quando a gente fala, né, gastou 40 mil pra fazer tudo isso aqui, foi 40 mil ao longo desses 2 anos. Né? A gente não chegou com 40 mil no bolso e falou, Tó, é isso. Tudo. Não, a gente começou com metade desse dinheiro pra começar o projeto e enquanto as coisas iam acontecendo, a gente ia juntando mais dinheiro. Ia vendendo, ia fazendo, ia comprando não sei o que, comprava vende um negócio, compra uma chapa de compensado, faz uma parte e assim a gente foi trabalhando. Até por isso demorou esse 1 ano aí praticamente, porque a gente precisava parar pra juntar dinheiro. 10ª pergunta. Signos, espiritualidade, esporte, cidade natal, gosto musical, próximo destino, filhos, pets. Respira, primeiro, vai. Signos. Touro. Touro. Ela é do dia 20 de maio, já. Eu sou do dia 5 de maio, semana passada. Touro com touro. Será que dá boa? Tem dado até agora. Espiritualidade. A gente não é ligado a nenhuma religião específica, mas dá pra dizer que a gente acredita em Deus. Sim, eu acredito em tudo. Eu acredito que se a gente faz o bem, a gente recebe o bem de volta. Eu acho que dá pra dizer isso. Eu fui criada em igreja católica, então eu tenho essa proximidade. Tanto é que a primeira viagem foi pra Aparecida, a viagem teste. Foi um agradecimento, né, claro. Mas eu pego um pouco de toda a religião. O que bater comigo eu vou pegar e se me fizer bem eu vou levar pra mim. Acho que é isso. E pra mim é exatamente assim, pura e simplesmente, faço bem, recebo bem. Próximo. Esportes. Gosto muito de pedalar, de surfar e de esportes ao ar livre no geral. Sou apaixonado pela água. Qualquer coisa envolvendo água também faz o meu gosto. Ele é muito bom em natação, quase foi campeão, blá blá blá. Enfim. Vidas passadas. Eu nunca fui muito dos esportes, não vou mentir. Mas depois da vida adulta, eu gosto de musculação, pedalar. Eu gosto dessas coisas mais esportes individuais, eu acho. Gosto musical. Eu passei por várias fases, mas um estilo musical que sempre teve comigo foi o rock clássico. Atualmente eu ouço muito folk e coisa nesse sentido, assim, indie folk e tal. Mas Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin, essas coisas andaram comigo a vida toda. Eu também gosto muito de jazz. Ele gosta. E eu sou uma salada mista, não tenho definição. É verdade. Eu gosto de música antiga, num geral, assim. As músicas que estão saindo agora, às vezes escuto, né? A gente trabalha com rede social, então fica com muita coisa na cabeça. Mas eu me pego escutando muito anos 80, anos 90, anos 2000. Anos 2010, assim, pra mim é o mais atual. Eu também acho, na real. Anos 80 pra gente é um must, né? É onde a gente concorda em gênero, número e grau, assim. A gente ouve muito anos 80. Mas eu gosto muito de pop, gosto de rock. Próxima pergunta aí, ainda dentro da mesma pergunta do Eduardo. Próximo destino. A gente ainda vai fazer um vídeo exatamente sobre isso, compartilhando o nosso roteiro, por assim dizer. Mas a gente vai descer o litoral de São Paulo, entrar para Curitiba, voltar para o litoral de Santa Catarina e descer até o sul do Brasil. A gente não gosta da ideia de ficar fixando um lugar para ir e se obrigar a chegar lá de qualquer jeito. Não é nosso estilo de viagem. Não é mesmo. A gente gosta de deixar aberto pro acaso, pra conhecer, passar, gostar, quer ficar. Então, às vezes conversa com quem mora lá e conhece um outro lugar. Uma cidade vizinha que às vezes a gente não pensava em visitar. A gente tá nisso aqui pela experiência. Não pra fincar a bandeira. Eu gostei dessa frase, acho que é do Morando Livre. Ainda ali do Eduardo. Filhos e pets.
Não temos filhos, temos intenção de ter um dia, com certeza, mais pra frente. E pets, eu tenho 3 cachorros que na verdade são meus, são da minha família e vão ficar com os meus pais. 2 labradores e uma vira-latinha linda. Em casa a gente tem 6 gatos e 2 cachorros. É um zoológico. É, então... Mas aqui na van não fomos autorizados a trazer nenhum. Nenhum bichinho vai com a gente. E eu não sei, eu penso que pet é meio como filho. Então, se a gente quiser fazer um passeio, uma trilha muito longa... eu tenho dó de pensar que eu não A gente adoraria levar, adotar, talvez no meio do caminho, né, algum pet, mas... Não duvido que isso aconteça. Não duvido que isso aconteça, mas a gente sempre fica pensando, poxa, a gente vai fazer uma trilha que demora um dia. O que a gente vai fazer com esse animalzinho? Ficar preso é inviável, fazer parte da trilha pode ser muito desgastante. Fora mudança de clima, de ambiente... Mas não vou dizer que nunca, né? A gente só precisa pensar certinho pra fazer essa adaptação. Enquanto o emocional não ganhar essa batalha, não teremos. Tá aí, Eduardo, todas as suas 16 mil perguntas respondidas. Eu acho que o pessoal vai gostar também de conhecer a gente mais a fundo. Próximo. Banheiro na área de trás da van. Sim, a gente tem um banheiro, na verdade não é um banheiro, é um box de ducha, de chuveiro, que a gente monta ali atrás, levanta a tampa do porta-mala, é uma tampa bem grande, montamos a cortina... vai ver o vídeo do tour, tá completão lá e tem toda essa informação. Lembrando que a forma de ter banheiro numa camper pequenininha é diferente de ter numa van grande. Com certeza. Ou mesmo em casa, né? Então a gente fez adaptações. A ideia principal é tomar banho em posto de gasolina ou em algum lugar que ofereça uma estrutura, né? Isso aqui era um caso de emergência, se passou aquela semana inteira, a gente não conseguiu tomar um banho, aí a gente dá um jeito aqui. Essas são as perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha, as principais dela, pelo menos, né? Lembrando que a nossa aventura tá só começando, e se você quiser acompanhar, se inscreve aí, em breve a gente tá caindo na estrada. E vai lá no nosso Instagram também, a gente bateu 28 mil seguidores por lá, e essas foram as dúvidas deles. Então, quando a gente abrir caixinha de novo, a gente pode responder a sua dúvida. Acompanhe a gente lá pra ficar por dentro, afinal... Nem tudo que a gente posta no Instagram vem pro YouTube e vice-versa. Acompanhe a gente nas 2 redes para saber de tudo. Valeu e até a próxima. Obrigado pela presença.